Fala, meu povo, tudo bem? Comigo está tudo muito bom, espero que com vocês também. Hoje, infelizmente, cara, a internet não deixou, né, a gente fazer a live. Esse programa que eu utilizo, ele dá aqui uma velocidade que seria suficiente para fazer essas transmissões. Infelizmente, não estava batendo, né? Mas é isso, e aí a gente fica com o plano B, que é a gravação da aula, e essa disponibilidade da mesma lá no YouTube e também no Classroom de vocês, tá? Então hoje, galera, como já é de costume, às quartas-feiras, a gente vai resolver algumas questões que foram propostas ao longo da semana lá nos nossos planos. E hoje a gente vai fazer uma correção já inicial das questões que vocês têm no livro, né? As questões abertas do livro, lá da página, no caso de vocês, deixa eu só pescar aqui, na página 112, né? Que é o capítulo 4 já, que fala sobre a relação do estudo da população com a geografia, tá bom? No caso de vocês, específico, acho que foram as únicas turmas, a postagem dessa atividade ela só vai acontecer na próxima semana. Então, quais são as questões que nós vamos fazer, Alex? Vocês irão fazer as questões de 1 a 10. Vocês têm que fazer todas. Nos planos anteriores, eu já havia pedido para fazer 1 e 2, 3 e 4, para não acumular. Mas quem não fez ainda, ó, já é importante ir fazendo essas questões, porque na próxima semana, na quarta-feira, eu vou criar uma pasta lá no Classroom para que vocês possam postar essas atividades. Então, quem tiver um tempinho aí já vai adiantando algumas questões. Na próxima semana termina o que está faltando para quando for o dia de postar, não está ninguém aí na correria, tá bom? Já fica aí a dica. A outra dica, não esqueçam de colocar o nome de vocês aí no comentário com a frequência, para mim poder saber quem realmente assistiu o vídeo, porque vai ser contabilizado como frequência, tá bom? E a gente até tá, galera, fico muito feliz com uma frequência muito bacana aí nos segundos anos, né? Na nossa última live de segunda-feira, a gente conseguiu uma marca histórica de 120 pessoas assistindo a live, então foi bem legal ver tudo isso, né? Alex, mas pode ser alguém de fora? Não é, porque eu agora estou disponibilizando o link e eu fiz uma verificação na lista e realmente todos eram alunos da escola. Então, muito bacana, né? Deixa a gente muito feliz e espero que você realmente tenha essa consciência, porque essas aulas elas são de extrema importância para vocês, tá bom, galera? Mas eu vou logo começar aqui a nossa resolução e aí nos finalmente eu faço outras considerações que precisam ser feitas. Não esquece que aqui do lado tem um QR Code, mas esse QR Code não é da questão que nós vamos trabalhar. É o QR Code daquela imagem que a gente disponibilizou na aula passada. Então, continua aí, caso alguém ainda não tenha pego, fica agora para pegar essas questões, tá bom? Então, vamos lá que eu já estou conversando demais e a gente precisa dar conta aqui do recado. Só 4 segundinhos eu estou de volta, tá bom? Pronto, olha eu aqui. Esse foi o esqueminha que a gente trabalhou na aula passada. Eu acredito que vocês conseguiram entender de boa, né, a ideia do conteúdo. Deixa eu só fazer aqui uma transição de tela para mim, não é para vocês. Pronto. E essas são as questões que nós temos disponíveis no livro. E é o que eu fiz. Eu vou ler aqui as questões, estou aqui com o celular. E à medida que eu for lendo, eu vou direcionando para vocês onde que vocês podem encontrar essas respostas, tá? Como a gente sempre faz quando a ideia são as questões abertas, né? Então, só lembrando, é na página 112 essa atividade. E aí a primeira questão ele pede que você faça, que defina o termo demografia, né? Então, isso vocês irão encontrar, não é esse negócio aqui, tem que pegar esse, tá? Que é a minha mesinha digitalizadora, tá? Então, essa resposta, galera, eita, mano, acabei tirando aqui, mas é a página 88, tá? É logo a primeira página do livro de vocês, página 88. Logo aqui, quando ele começa a ideia do conceito sobre população e geografia, e aí vocês vão encontrar bem aqui em negrito, ó, a palavra demografia, tá? Então, quando ele pede para você definir essa demografia,
é basicamente você destacar ao pé da letra mesmo. Demo, que significa povo, população, e grafia, que significa descrição. Então, eu já havia falado para vocês anteriormente que a demografia é exatamente nós percebermos quais as mudanças, né? Quais as características que compõem a população de um determinado lugar. Então, quando ele pede na primeira questão para você descrever demografia, é exatamente isso. É um estudo que possibilita a apresentação de características de um determinado povo, de uma determinada população. Simples assim, tá bom? Isso na primeira questão, tá certo? A segunda questão, ele pede para você diferenciar um país populoso de um país povoado. Também nós iremos encontrar isso mais aqui embaixo, ainda na página 88. Quando nós pegamos aqui, ó, população absoluta e relativa, a gente falou sobre elas, né? E aí eu disse para vocês que quando nós falamos de país, de população absoluta, perdão, nós vamos estar usando o termo que a questão pede, que é populoso. Então aqui, galera, se você der uma lida aí nesse primeiro parágrafo, você vai ver que ele destaca um país populoso, a quantidade total, né? A população absoluta desse lugar. Então, populoso, ele está se referindo se um país tem muita gente ou se tem pouca gente, sem levar em consideração a distribuição dessa galera, tá certo? Então, populoso, ele se refere ao total. Então, quando eu digo que o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, eu estou dizendo que ele é populoso, né? Comparado a países que têm 300 mil habitantes, então é muita gente sim, tá certo? Então é em relação à população total. Então é como se eu fosse comparar duas escolas, né? Ou três escolas. Então quando eu digo que uma escola ela tem 1.300 alunos, a outra tem 500 e a outra tem 600, então qual é a populosa? É exatamente a que tem 1.200, então olhando o total, tá certo? Ok? Já quando eu falo de povoado, eu vou analisar a população relativa. E o que seria a população relativa? Aí sim eu iria olhar se ela está bem ou mal distribuída. Então, eu vou levar em consideração se tem mais pessoas naquele lugar, em uma determinada área, ou se tem menos pessoas. Só para vocês terem uma ideia. Se a gente fosse falar dessas mesmas escolas, e aí a escola que tem 600 alunos, ela tem metade desses alunos apenas nos terceiros anos. Tá? E a que tem 1.200, a menor concentração dessa galera são nos terceiros anos. Então, ó, a de 1.200 ela é populosa em relação à que tem 600. Porém, quando eu falo de povoado, no caso da de 600, ela está mais povoada nos terceiros anos do que a de 1.200. Entende? Então, no caso de povoado, eu vou levar em consideração a área. Então, tem países que têm uma população muito extensa, como é o nosso caso, mas essa população ela fica muito espalhada dentro do território. E eu tenho países como, por exemplo, o Japão, que tem uma população muitas vezes menor do que a do Brasil, mas que o território é tão pequeno que fica um amontoado de gente. Então, é pouca gente, mas o território também é pequeno. Então, ele se torna povoado. O Brasil é muita gente, mas o território é muito extenso. Então, ele se torna menos povoado. Certo? É basicamente isso que vocês devem considerar. A terceira questão, ele pede para você calcular, né, em seu caderno, a densidade demográfica dos seguintes países. Então, essa daqui eu vou deixar a próxima aula, porque eu confesso que eu não calculei. Mas vocês podem fazer esse cálculo na própria calculadora, e quando eu vier na próxima aula, a gente vê quanto que fica, tá bom? Mas é só você dividir a quantidade de pessoas pela área em quilômetro quadrado que ele deu. Aí você vai ver quanto que dá e quanto que não dá, e vai ver qual é o mais povoado, menos povoado, etc, etc, tá bom? Mas a gente deixa essa para falar na próxima aula, tá? A quarta questão, ó, dê exemplos de países com baixa densidade demográfica. Então agora essa resposta você vai encontrar aqui na página 89, tá bom? A 88 era apenas a primeira e a segunda. Aí aqui ele vai dizer, ó, vamos puxar bem aqui em cima nessas falas em negrito, ó, tá? De baixa densidade, de densidade demográfica muito elevada, tá bom?
Então, um dos exemplos que ele vai citar aqui, mas ele está pedindo para mim não confundir. De baixa densidade demográfica, aí ele já cita bem aqui para você a Rússia. Por quê? Porque ele diz que a população da Rússia é de 143 milhões de pessoas, mas que vivem num território muito extenso. Então, se eu pegar esse quantitativo de pessoas e o tamanho do território, nós vamos ter uma diferença absurda. Talvez não é também muita gente, mas é um número considerável, né? Mas o território da Rússia é gigantesco, né? É o segundo maior, se não me engano, território do planeta. Então é muita coisa, né? Na verdade é o primeiro. Agora eu estou confundindo aqui. Acho que aqui do lado tem, né? Ah, não. Aqui tem só em povoados e não povoados, né? Tudo bem. Mas aqui a Rússia seria um de baixa densidade demográfica, então é um quantitativo de gente para viver numa área muito extensa, então é muita coisa. E ele pede que você coloque um de elevada, né? Só destacando, galera, que na primeira, além da Rússia, vocês também poderiam colocar o Brasil, ó, como um de baixa densidade demográfica, tá bom? Agora, exemplos contrários. Ele cita aqui a Bélgica. Vocês poderiam citar também o Japão, né? Que tem uma densidade demográfica maior. E aí você poderia pegar até aqui, isso aqui, ó, como respostas também, tá? Então, essas aqui como base. Mas venha mesmo para essa página que fica mais claro de você resolver, tá bom? Então ele diz que a Bélgica tem 11,2 milhões de pessoas. Compara, por exemplo, galera, o tamanho da população da Bélgica com a população aqui da Rússia, ó, e com a do Brasil, que é de mais de 200 milhões, né? Então é pouquíssima gente. Porém, o território também é absurdamente pequeno. Só é de 30, né? 30, um pouco mais de 30 mil quilômetros quadrados. Se você pegar aqui, ó, comparar, por exemplo, com o da Rússia, mano, é um absurdo de inferioridade que o território da Bélgica possui. Então, é pouca gente, mas é pouca gente para se distribuir em uma pequena área. Então, isso faz com que essa população ocupe praticamente todo o território, o que dá a ela uma densidade demográfica bem considerável, tá certo? Pronto, acho que aí já foi na nossa quarta questão, tá certo? Aí a quinta questão, ele diz assim, descreva de maneira sintética os principais fatores que contribuíram para a distribuição desigual da população na superfície terrestre. Então aqui, galera, a gente vai ter que passar de página, tá? Vou passar aqui o slide, a gente ir na página seguinte, onde vai estar essa resposta. E aqui, logo bem no início dessa página 91, aqui, ó, página 91, nós vamos ter basicamente essas respostas. Então, 1, 2, 3 e 4 são exatamente alguns dos fatores. Olha o que ele diz aqui, ó. A distribuição ela é tão desigual da população pela superfície que pode ser explicada de diversas razões. Veja aqui alguns dos exemplos, né, a seguir localizado no mapa. Então, ó, grande foco no continente asiático, explicações históricas. É um que você pode usar na resposta, tá bom? Por quê? Porque ela é o berço, né, das civilizações antigas, certo? É importante destacar nesse sentido. Explicações históricas. Outro, também aqui que ele cita histórica, né? Você pode pegar aqui a economia, que é um outro ponto, por exemplo, a atividade industrial, como acontece aqui no sudeste do nosso país, tá bom? Seria outros dois fatores, né, que atraem esse povo. Outro aqui, ó, a qualidade de vida, também é um fator de atração, tá? Vamos pegar outras aqui, aí já falou economia, muito pobres, milenar, regiões, taxa de crescimento demográfico. Não, aqui a gente pode dispensar. E aqui embaixo, ó, a questão do clima, né? As regiões polares são pouco habitadas, porque a galera opta mesmo em sair dessas regiões muito frias. Não só pela temperatura, mas pela própria escassez de alimento, isso, aquilo, outro. Tá bom? Outros pontos, ó. As condições de vida, tá bom? A gente pode destacar as condições naturais, perdão.
como por exemplo a oferta, né, de alimentos, o fornecimento de água. Então todos esses são fatores que acabam ou expulsando ou atraindo uma população de um determinado lugar, certo? Então usem esses pontos aí que eu acabei marcando, né, digamos assim, como essas referências para resolver essa nossa quinta questão, ok? Vamos ver outras aqui. Aqui nesse texto, estou olhando aqui, galera, vocês também poderiam tirar algumas coisas, tá? Mas eu acho que aqui em cima já é o suficiente. Mas aqui ele cita que tem a ver a qualidade de vida, né? A educação, a saúde, a renda, a moradia, etc, etc. Bom? Vamos ver agora uma outra aqui, a sexta questão. Hoje nós vamos só até a sexta questão, tá, galera? Quando for na próxima semana a gente vê o restante, aí é quando vocês finalizam e postam a atividade para mim. Sexta questão. Que fatores levaram à diminuição das taxas de mortalidade e ampliaram o crescimento natural da população? Então a resposta da sexta, vocês irão encontrar aqui na página 92. Aí bem por aqui, ó, ele fala sobre a taxa de mortalidade, e aí a gente vai ver que essa taxa de mortalidade ela vai ser a primeira, né, lá daquele gráfico que vai reduzir. Então, por que que isso reduz? Você vem bem aqui nesse parágrafo 3 aqui, galera, ó. Bem nessa partezinha aqui que vocês vão achar a resposta. Olha bem aqui no início, ó. A redução da taxa de mortalidade, ela ocorre tanto pela melhoria das condições de higiene e sanitária da população, como também a ampliação da rede de esgoto e de água tratável, a coleta de lixo, a pavimentação das ruas e avenidas, tá? Então, a oferta, né, a expansão na melhoria da oferta de saúde e avanço da medicina. Pronto. Então, se você pegar aqui as 4 primeiras linhas do parágrafo 3, você faz a resposta do item da questão 6. Então, vamos lá. Deixa eu explicar aqui para a gente poder já voltar para o nosso finalmente, né? Ó, por que essa taxa de mortalidade ela reduz? Ela reduz porque nós vamos ter uma série de melhorias que vão melhorar, e claro, né, a qualidade de vida das pessoas, aumentar a expectativa de vida delas e fazer com que elas cheguem a idades mais avançadas. Então, uma delas, a própria oferta, né, de saneamento básico, que é rede de esgoto, água tratada para essas pessoas. Aí isso é um fator importante. A coleta de lixo, então, quando esse lixo ele não fica exposto, ele evita, por exemplo, surgimento de pragas, ratos, moscas, insetos, a proliferação de doenças. Tá? Outro ponto que ele destaca, a melhoria dos serviços, ligado principalmente à saúde. Então, é você ir lá em qualquer local onde você mora, próximo ou distante do centro, ter um posto de atendimento, ter médico, ter vacina, ter medicamento, ter consultas, entendeu? Então, esses todos são aspectos que se apresentam como elementos que acabam, de certa forma, reduzindo o índice de mortalidade nos países. Perdão, viu? Mas eu tô com sono mesmo, viu? Não vou mentir, não. É comum, cara. Eu gosto muito de dar um cochilozinho assim meio-dia. E aí, quando eu acordo cedo e tenho que dar essas aulas meio-dia, mano, dá um sono do caraca. Certo? Então, galera, era isso. Resolvemos aí as questões de 1 até 6. Eu espero que ajude as dicas que eu dei na hora de vocês resolverem as questões. E aí, como eu expliquei, como é que vai funcionar. Essa semana vocês tiveram outra parte lá no plano que eu pedi que você resolvesse. E aí, quando for na próxima semana, vocês deverão resolver o restante das questões. E até o final do dia postar essas questões lá no Google Classroom, tá bom? Então vocês não deixem para a última hora, senão fazer esse monte de questões assim no dia, somado com as questões de outros professores, pode ser um pouco complicado, tá certo? Então, galera, no mais era isso que eu tinha que conversar com vocês hoje. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem repassar aí para a nossa monitoria de geografia, que, por sinal, são uma galera aí excelente, né?
se não me falha a memória, nos segundos anos, todos, não. A e B são mulheres, que é a Débora e a Tailândia. O segundo C é o Jonathan e no segundo D é a Sabrina, né? Mas eles têm sido assim essenciais para mim nesse período. Eu perturbo muito eles, vou continuar perturbando, mas assim a parceria está muito boa, graças a Deus. Eu estou muito feliz de ter eles aí dando esse apoio, fazendo essa ponte aí comigo. Mas fica meu abraço para todo mundo, fica um abraço para minha monitoria. Eu estou amando vocês. E fica também meu abraço para toda a galera aí, administração, eletro, massoterapia e redes. Muito feliz por tudo que vocês têm me dado de volta. Né? São as turmas aí que eu tenho um volume de devolutiva muito bacana, né? Apesar de que alguns ainda estão me dando trabalho com a resolução de atividades, mas é normal, né? Estou tentando ser um pouco flexível por conta de toda a situação, tá? Então fiquem com Deus, galera. Um bom final de semana, um bom restante de semana e um bom final de semana, já que essa é a nossa última aula da semana. E quarta-feira, se Deus quiser e essa internet nos ajudar, a gente faz a nossa livezinha com a continuação, na verdade, o fechamento do nosso conteúdo, tá bom? Abraço, fique com Deus e que Ele abençoe vocês, né? De saúde, de proteção. Logo, logo a gente se encontra aí de novo. Valeu? Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana, tá? Beijão.